A hora do agronegócio. A hora do agronegócio, eu recebo aqui hoje o Marcelo Brito, que é o presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, que tem uma missão de uma visão holística de todas as cadeias produtivas do agro brasileiro e da visão global e internacional. Marcelo, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Tejon. Feliz ano para nós todos, né? Vamos para frente. Que tenhamos aí um 2020 fantástico. Vamos para frente. 2019, principais ações e realizações da ABAG. Tejon, eu acho que nós temos início a um novo modelo de comunicação e relacionamento, um novo modelo de diálogo. De que forma? Assumindo o protagonismo de coisas que estavam na boca de pessoas que não têm muita relação com o agro, ou seja, os nossos detratores, tá? Ou seja, o agro vinha há anos sempre apanhando por assuntos que não necessariamente estão ligados à boa produção brasileira, que é a produção excelente. Mas faltava que o agro assumisse o protagonismo desses fatores. Por exemplo, o agronegócio legal, produtivo, que é esse agro que eleva o Brasil, ele está livre ele não participa de desmatamento ilegal. Ele não participa de grilagem de terra. Tá? Isso está comprovado através dos diversos estudos. Tá? Então, o link disso aí é com a criminalidade. Mas os detratores colocam isso com o agro. E por muito tempo, não sei por qual motivo, nós tivemos o receio de assumir esse protagonismo. Então, acho que a ABAG liderou esse processo de início, de trazer esse protagonismo a nós e iniciar um novo momento, eu não diria de comunicação, mas de relacionamento entre os stakeholders do agronegócio nacional. E é verdade. E Marcelo, você e a ABAG têm trabalhado muito um tema que é novo, porém ele já está aí, que se o Brasil compreender, significa um salto espetacular do ponto de vista de possibilidades de crescimento do PIB, que é a bioeconomia. Você tem falado muito da bioeconomia. Que perspectivas mais concretas nós temos para este assunto para 2020? João, nós estamos numa fase muito embrionária, muito embrionária. O Brasil não tem um plano de desenvolvimento para a bioeconomia ainda, não tem uma estratégia montada em cima disso, tá? Diversos países do mundo já têm, eu cito um exemplo aqui da Alemanha, que ontem divulgou o novo plano, né, para o próximo triênio, de um investimento de 3,6 bilhões de euros focados em bioeconomia, dividido em 6 itens de atenção, e o principal deles é transformar a Alemanha no centro mundial de inovação da bioeconomia. Então, assim, o pessoal já percebeu, nós tivemos um século da química, onde a química transformou a vida nossa. É só a gente olhar em volta da gente que a gente vai ver a química através da oleoquímica, da petroquímica, não interessa de quê, o que transformou as nossas vidas. Agora nós temos esse novo cenário da biologia, onde a biologia invade o processo da química e juntos transformam elementos, transformam processos, transformam produções, transformam florestas. Alguns países já perceberam disso há muito tempo. Na Suécia você vai ter um cluster especial para a bioeconomia. Na Finlândia a mesma coisa. O potencial brasileiro não precisa nem dizer, né? Nós temos o maior asset biológico do mundo dentro do Brasil, através da floresta amazônica. E aí, Tejão, a gente entra naquele ponto que é lamentável. Por exemplo, a pessoa fala, mas a cura do câncer está dentro da Amazônia, a cura não sei de que está dentro da Amazônia. Tá, mas por que as grandes farmacêuticas do mundo não estão pesquisando dentro da Amazônia hoje? Nós temos elementos maravilhosos para a indústria de cosméticos, mas por que tem tão pouca gente trabalhando em cima disso? Quando as pessoas me dizem isso, eu pergunto o seguinte, você já leu a Lei Brasileira de Compartilhamento de Conhecimentos da Biodiversidade? O dia que você ler, você vai entender. Nós estamos falando de indústria farmacêutica, nós estamos falando de indústria comércio, nós estamos falando de indústrias caríssimas. O desenvolvimento de uma nova enzima, de um novo elemento, são processos caríssimos de pesquisa. Não pode ter uma lei que rege esse movimento dentro do Brasil que seja interpretativa. Leis interpretativas servem para que juiz interprete de formas diferentes e promotores públicos interpretem de formas diferentes.
Enquanto a gente não tiver uma lei que seja preto no branco, não haverá investimento pesado, maciço, em cima dessa área. Então, assim, quando a gente olha as questões da Amazônia e por que a bioeconomia não é tão grande, ela é muito mais por uma questão de governança, ou seja, da estruturação das leis brasileiras, de infraestrutura, aí eu estou dizendo de tudo, de regularização de terra, de combate à criminalidade. Tá? Esses dias um membro do governo me perguntou, falou, bom, se você fosse líder desse governo hoje e tivesse que desenvolver 3 coisas para a Amazônia para permitir que o desenvolvimento acontecesse lá. A primeira seria um choque, um combate maciço à criminalidade. A Amazônia virou um centro de poder de grupos criminosos, de quadrilha em todos os setores, do narcotráfico. A Amazônia virou um corredor do narcotráfico e virou um produtor de narcóticos. Tá? Plantação de maconha e de outras coisas na Amazônia é enorme. E todo mundo sabe disso. Tá? Sobrevoar Belém até 300, 400 quilômetros para o interior, ao sul de Belém, você vai sobrevoar essas plantações. Que eu tenho notícia, a última batida grande que teve contra esses plantios ilegais naquela região foi há 12 ou 14 anos atrás. Então, o primeiro choque seria combater fortemente a criminalidade da Amazônia. E o segundo, você precisa reinventar o INCRA e o IBAMA. O INCRA, para te falar a verdade, eu não sei o que é melhor, se você reformá-lo ou se você acabar e começar do zero. Porque é difícil você achar dentro da estrutura governamental brasileira um instituto tão sucateado em todos os aspectos do que o INCRA. Aí você pode ver o seguinte, quando fala de regularização fundiária, você teve leis no governo Fernando Henrique Cardoso, você teve leis no governo Lula, você teve no governo Temer, já teve agora no governo Bolsonaro, não me recordo do governo Dilma. Por que nenhuma funcionou? Porque você atacou a doença, você não atacou a causa. E a causa o que é? Um INCRA completamente desestruturado, sem condição nenhuma de fazer regularização fundiária, os institutos de terra dos estados, principalmente da Amazônia, completamente desestruturados, sem condição de fazer isso. E, então, por exemplo, tem um MP do agro que chegou aí agora, ela vai acabar da mesma forma que as outras terminaram, sem solução. Então, Acredita nisso, né? Criminalidade, INCRA e IBAMA, esses são 3 itens importantes para o desenvolvimento e para o ressurgimento do desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. A MP do Agro, que é uma ótima iniciativa nesse sentido, acredita que ela vai ter dificuldades de ser implementada? Tejão, eu acho que a gente precisa discutir essa MP do Agro sob diversas vertentes, tá? Diversas vertentes. Em 2017, o governo Temer baixou um MP de regularização fundiária, tá? Anistiando quem tinha grilado terra, quem tinha entrado em terra, ou seja, quem comprou a terra legalmente através de uma posse e quem grilou a terra. Então o governo Temer fez isso em 2017. Por que em 2019 você tem a necessidade de lançar uma nova lei sobre o mesmo assunto? O que houve de diferente entre 2017 e 2019 para que gerasse a criação de uma nova lei que permite anistias até 2018? Existem exceções lá até 2018. Então a gente precisa olhar isso num ângulo diferente. E qual que é o ângulo que a gente deixa de olhar? A gente fica nessa discussão sem fim de desmatamento legal, de desmatamento ilegal, no momento que a gente tem tecnologia na nossa mão. Então vamos lá. 2 anos atrás, tá? Hipoteticamente falando, 2 anos atrás, o INPE, através dos seus estudos, detectou, vamos pegar um município qualquer aqui, sei lá, no município de Paragominas, no Pará, tá? Hipoteticamente falando, uma área de 5.000 hectares desmatados. Tá? Isso foi 2 anos atrás. Bom, se você voltar nessa área hoje, se o IBAMA voltar nessa área hoje, ele vai identificar que desmatamento foi aquele. Sabe por quê? Se a terra estiver abandonada, foi um desmatamento feito para retirada de madeira boa e para retirada de madeira para virar carvão. Se tiver uma atividade agrícola naquela área, é porque foi desmatado por uma atividade agrícola. Aí é simples saber, só no órgão estadual, se aquele desmatamento foi legal ou não. Ou seja, o próprio órgão
que monitora o desmatamento do Brasil, através das mesmas ferramentas, tem condição de identificar naquela mesma área, tá? Voltando às mesmas coordenadas geográficas, e dizer o que está funcionando ali, o que tem naquela área ali agora. Então você vê que não é falta de ferramenta para você combater esse tipo de coisa. Falta é governança, estruturação, vontade de fazer a coisa funcionar dentro da legalidade. Sem dúvida que existem os instrumentos, né? O governador do Mato Grosso me falou outro dia que tem tecnologia e que ele sabe e pode agir em 24 horas com relação a isso. O problema é essa vontade, essa governança. Agora, o mundo lá fora nos cobra veementemente com relação ao tema da árvore. A árvore parece que é um símbolo, né, extraordinário. E o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. E a gente não consegue trabalhar essa coisa positiva brasileira. Onde está o... Por que a gente não consegue, num país como o Brasil, a gente ter uma imagem perante o mundo em que nós amamos árvores? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender que essa dificuldade de relacionamento entre a produção e o consumo, entre a agricultura e o consumidor, não é um problema nacional. A gente acha que isso é um problema do Brasil, que todo mundo grita contra o Brasil, que a população urbana grita contra a produção rural. Não, se você for na Holanda, você vai ter problema, você vai ver que está tendo uma série de problemas entre a produção e o consumidor. Na sexta-feira passada, houve um movimento em Hamburgo, na Alemanha, de produtores reclamando de leis ambientais. Então, esse é um problema que ele existe no mundo inteiro. Por que ele existe no mundo inteiro? Porque você tem uma série de tecnologias que foram aplicadas no aumento da produtividade do agro, mas ainda pouca tecnologia naquilo do tratamento que o agro já deixou para trás. Qual que é a grande reclamação dos alemães, por exemplo? É a contaminação de solo e de água pela constante deposição de detritos da produção animal. Seja ela de frango, suíno, bovino e etc. Dos detritos. Lá não é como aqui, um país tropical, onde o metabolismo é muito mais rápido, a regeneração é muito mais rápida, tá? Aqui a gente, o ano inteiro, os produtos estão em decomposição e se refazendo. Lá você tem um inverno que congela tudo. Então, na minha visão, Tejão, não é uma questão de falta de comunicação ou de excesso de comunicação. O que falta é uma equiparação das relações entre os setores. É tipo assim, não fale de mim, fale comigo, tá? E ao dizer não fale de mim, fale comigo, eu te pergunto, será que nós estamos abertos a falar diretamente com aqueles que nos detratam ou simplesmente nós os taxamos de inimigos? Muito bem posto. Aliás, o nosso velhinho, professor Ray Goldberg, lá em Harvard, com 93 anos, tem lá um encontro anual onde ele reúne os inimigos, entre aspas, com os amigos, né, procurando fazer esta reunião. Agora, a menina Greta, por exemplo, por que essa menina provoca tanto incômodo? É uma menina, onde ela vai faz um sucesso danado. Por que a gente fica tão incomodado com essa menina? Ô, Tejão, eu não me incomodo com ela, não. Tá? Eu não me incomodo, sabe por quê? Eu tenho uma linha de inteligência que eu sigo, tenho uma linha de ciências que eu sigo, eu sou engenheiro, então ninguém faz engenharia sem acreditar na ciência, tá? O que eu vejo é o seguinte, as pessoas ficam muito impactadas e com muita raiva porque tem uma menininha falando pra gente o que a gente deve fazer. Olha, gente, peraí, na imagem dela, de uma menina de 16 anos de idade, com autismo, eu não sei em que grau, ela está falando para o público dela, que é a geração nova, que é a moçada nova, e essa moçada nova tem ouvido ela. Nós, entre os mais velhos, infelizmente, não estamos conseguindo criar um diálogo que fale entre a nossa geração. É difícil para nós colocar 100 pessoas numa sala para a gente discutir uma ideia. E essa bobinha dessa menina coloca 150 mil pessoas na rua. Então, talvez nós, adultos,
sabedores de tudo, estejamos talvez um pouco enciumados com o que essa menina traz para a gente. Mas ela está desenvolvendo o movimento dela e que ela seja feliz com o movimento. Acho que a gente tem que prestar mais atenção e aprender até com a Greta. E a Gisele Bündchen também, o pessoal reclama. Ou seja, temos aí um assunto de bom senso para desenvolver. A BAG para 2020, Marcelo, quais são os principais focos, atos, ações, congresso, como é que vai ser? João, nos últimos 6 meses, 5 meses, nós fizemos um trabalho muito grande de pesquisa sobre, basicamente, as 5, 6 maiores campanhas que o agro já fez nesses últimos 10 anos, identificando cada uma, aonde acessou, que tipo de stakeholders foram acessados, qual o recall que tem dessas campanhas, qual a característica de cada uma. Nós levantamos isso tudo e, em cima disso, nós montamos um modelo que a gente não chama de campanha de comunicação, mas simplesmente é um movimento, é um novo database do agronegócio nacional, onde a gente vai inserir tudo aquilo que é de relevante para o agronegócio num único pacote, ramificando isso aí através das redes digitais. Não se trata de uma campanha de televisão, absolutamente, não é uma campanha genérica institucional. Sim. A classificação de todas as campanhas que ocorreram até o momento foram genéricas e institucional. E foram de muito sucesso. Elas geraram um awareness do agronegócio nacional, Verdade, que hoje é querido, que hoje é conhecido. O que a gente precisa agora para melhorar a estrutura do agronegócio é que a gente aprofunde elas, por serem genéricas e institucionais, são superficiais. Então a gente precisa aprofundar mais isso e aprofundar isso através de ciência e através da difusão, através das redes digitais. Nós estamos conversando agora com alguns possíveis patrocinadores. É uma campanha barata em relação a todas as outras que foram feitas dessas gigantes e a gente espera em 3 meses estar com isso no ar e ter aí uma nova estrutura de comunicação da ciência do agronegócio brasileiro através de podcasts, através de talk shows, nas rádios e através da ramificação nas mídias sociais. Excelente. O bom agronegócio falando com o bom consumidor brasileiro. Excelente. Está faltando isso e a gente também tem que acabar com essa história que o pessoal fala, o pessoal não gosta do agro, não é verdade. Não é verdade isso. Campanhas realizadas aí ao longo de tempo servem muito bem, a Rede Globo Televisão, é um trabalho muito, muito positivo. E está faltando exatamente isso, Marcelo, uma profundidade, uma chegada vertical com relação a discutir o que é ciência, o que é esse tipo de coisa, até porque, me parece, a ciência que vai ser adotada no campo, se ela não for aceita pelo consumidor final, ela não vai ser adotada no campo. Não tem a menor dúvida. A gente vai precisar trabalhar e explicar a ciência. Marcelo, com relação às nossas direções de governo, a ministra, eu tenho por ela um carinho, creio que ela está fazendo um ótimo trabalho, visitando o país, sendo uma autêntica mulher de marketing, né? Promovendo o Brasil por aí afora. Como estamos conduzindo aí as relações da sociedade civil organizada com o governo, Marcelo? João, se 20% do agronegócio nacional tivesse 50% da energia da ministra, a gente estava muito melhor, tá? Porque a energia dela é contagiante, é positiva e ela é proativa. Você vê a quantidade de mercado que essa mulher abriu nesse 1 ano de governo. Ela tem um suporte muito bom nisso aí do Ministério da Economia, que vem fazendo um trabalho soberbo, e da infraestrutura, que vem fazendo um trabalho soberbo, principalmente em diversas estradas importantes para escoamento de safra. Eu estou muito otimista para 2020, mais otimista ainda para 2021, porque toda política pública tem um tempo de maturação. Eu faria apenas um senão em relação a 2020, que é sobre possíveis contaminações do ambiente internacional. A gente sabe que a economia lá fora, em alguns países, não anda muito bem. Nós temos um ano eleitoral nos Estados Unidos esse ano, e quando um Titanic como os Estados Unidos se movimenta, as águas movimentam todos os outros, né? Então, assim, em relação ao aspecto interno, eu estou extremamente otimista, apenas com esse senão de ver
o que vai acontecer com o cenário internacional e qual realmente o impacto que teremos do acordo agora China e Estados Unidos a partir do segundo semestre. O primeiro semestre as vendas já estão precificadas, vendidas, os navios contratados, ou seja, está tudo feito. Um agronegócio potencial, dinâmico e gigante como o brasileiro não resolve as coisas de um mês para o outro. Então, o primeiro semestre já foi. Vamos ver qual o impacto que isso nos trará no segundo semestre desse ano. A partir do segundo semestre e o ano que vem. Exato. A sua visão, então, é uma visão positiva, otimista, com pés no chão, que é ótimo, o Brasil precisa. Portanto, 2020, o nosso agro deve crescer. Eu espero, a nossa expectativa é de crescimento. Um ou outro setor pode ter problema, até por essa questão chinesa, mas no global o agro continua crescendo e continuará forte. A nível de ambiente interno, esse problema que não se resolve também de tabelamento de frete, essa coisa toda, qual é a sua visão? Isso pode gerar alguma encrenca? Porque esse assunto está mal parado, né? Esse assunto, tabelamento de frete, isso é um dos maiores absurdos. Você pode falar de qualquer coisa, econômico, de governança, de qualquer coisa. Isso é uma coisa, em 2020, você ter um tabelamento de frete num país que se diz economicamente liberal como o Brasil, é um absurdo. E o que a gente vê agora, justamente, é o seguinte, existe aí, aparentemente, um cabo de guerra entre o Executivo e o Judiciário. Tá, o Judiciário está sentado em cima do problema, não toma uma decisão, aparentemente não toma decisão porque quem trouxe esse tema para a mesa foi o Executivo, tá? E nós estamos assim, ó, o Brasil virou refém dos caminhoneiros, virou refém, porque você impacta 100% dos brasileiros com essa questão do tabelamento de frete e não sei se o benefício disso atinge realmente quem precisava atender. Por exemplo, um aumento agora de 15%. O que você conhece? O último aumento saiu em dezembro, acho que 4,3 ou 4,6 da tabela. E agora você joga mais 15% em cima disso e fazendo frete de retorno. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, aos produtores de óleo de palma do Pará, que produzem lá, só que 80% do consumo está aqui no Sudeste. Você vai inviabilizar toda a operação, porque o pessoal vai ter que pagar o frete de retorno também. O consumo de combustíveis no norte do Brasil, boa parte é feito de caminhão, o pessoal sobe com combustível, você não pode descer com alimento, né? Não tem nada, volta vazio. Você vai pagar também. Então, tabelamento de frete impacta 100% da população, mas beneficia realmente uma parcela muito pequena dessa. Esse não é a forma de se fazer as coisas. Verdade, Marcelo. Eu acho que produtores rurais, consumidores e caminhoneiros não levam vantagem com isso. Eu acho que os caminhoneiros autônomos deviam procurar cooperativismo, se organizar em cooperativas para negociar as coisas, mas aí tem um enrosco, e esse é um problema que, enfim, pode afetar a nossa economia. Marcelo Brito, sua mensagem aqui para os nossos brasileiros, internautas, telespectadores, rádio ouvintes do mundo todo do nosso agronegócio. Tejão, que esse ano seja o ano do protagonismo, onde não tenhamos medo de assumir as posições e as convicções para que o nosso agro continue sustentando o sucesso que trouxe até agora. Que saibamos caminhar por convicções e não por conveniências. Eu acho que essa seria a mensagem que eu mando a todos os colegas do setor. Tudo bem. Uma governança. Obrigado. Obrigado, Tejão. Valeu. Um abraço. A hora do agronegócio.